Fala galera, estamos aqui no mais um episódio do VMA Cast e hoje nós temos uma convidada especial, Regiane. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Regiane é uma empreendedora do ramo de estética capilar e ela veio aqui hoje fazer um bate-papo conosco, falar sobre o empreendedorismo feminino, sobre a sua trajetória, a sua jornada. Mas eu vou deixar que ela se apresente. Regiane, se apresente para nós, nos fale quem é a Regiane, o seu trabalho. Sim. Primeiramente, eu quero agradecer você, Vivian, Vemaz, pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco sobre a minha história. Eu sou Regiane Souza. Eu nasci na Bahia, em 2013 eu vim para São Paulo, né? E comecei uma nova história, uma nova trajetória nesse lugar, que já estou há 20 anos e sou apaixonada. E em São Paulo eu comecei trabalhando em uma sociedade de bairro, né? Um serviço voluntário em uma comunidade onde ajudava outras pessoas carentes, com cesta básica, entre outras coisas. Depois eu fui trabalhar em uma locadora de vídeos, entreguei minha idade. E com o passar do tempo eu descobri que eu precisava de algo que me profissionalizasse, né? Então eu vi que a área da beleza era uma área que em qualquer lugar eu podia trabalhar. E eu descobri o corte masculino, feminino, fiz o curso de cabeleireiro, né? Mas eu me apaixonei pelo curso masculino. E falei, eu quero ser algo diferente, diferenciado de tudo, né? E eu conheci a prótese capilar através de um programa de televisão. Quando eu olhei, foi amor à primeira vista. Em 2009 eu comecei a trabalhar com prótese e gostei muito, mas eu entrei como auxiliar, porque eu falei, eu quero começar do baixo. Eu sempre busco começar do baixo para subir, que eu acho que é importante, muito importante, criar raiz para baixo e depois subir, para que tenha mais sustentabilidade, né? Então, aí eu fiquei em uma empresa 4 anos. Foram 4 anos que eu digo que foi uma faculdade. Ali eu passei de tudo um pouco. Mas depois eu saí para uma outra, fiquei mais uns 6 meses. E após esses 6 meses, no meu coração sempre foi, eu vou ser dona do meu próprio negócio. Foi aí que despertou em você, então, a sementinha do empreendedorismo. Sim. Você realmente, né, cursar a sua trajetória como empreendedora. E aí você descobriu também que seria no ramo de estética capilar. Sim, porque a estética capilar, ela tanto envolve o serviço de contato com o público, que eu gosto de serviços que tenha comunicação. E minha mãe, desde criança, que ela ensinou eu e todas as minhas irmãs a trabalhar com vendas. E vendas é comunicação. Com 8 anos de idade, eu já saía negociando com ela. Então, aquilo ali foi o maior selo que ela colocou nas nossas vidas. Porque hoje, além de empreendedora, nós precisamos ser vendedores. Porque para tudo tem a venda, né? Então, venda e comunicação, tá ligado? E é coisas que eu amo de paixão. Então, venda e comunicação. Olha o que você falou, é bastante forte isso. Venda e comunicação. Você acredita que a gente se vende todos os dias? Sim, é tudo. A gente se vende numa entrevista, Sim. a gente se vende quando vai começar um relacionamento, quando vai comprar alguma coisa. E aí foi interessante, você juntou vendas com comunicação. Então, assim, o que eu estou comunicando para vender, o que eu estou vendendo e comunicando, como que você vê isso? Hoje primeiro eu comunico porque o meu trabalho é um trabalho não somente para devolver os cabelos, e sim mexe com a autoestima do cliente. Ele mexe com o psicológico. Então eu tenho que ser uma boa vendedora para ter um bom diálogo, para mostrar os valores do meu produto e do meu profissionalismo para depois ele comprar. Então está muito junto, né? Então a venda, em primeiro lugar, é venda, né? Entendi. Olha que interessante, gente. Venda, que a Regiane está falando aqui, venda, comunicação e autocuidado. Sim. Então, porque hoje você vende beleza, você recupera então a autoestima, Autoestima. que está ligada ao autocuidado. E que autoestima também é extremamente importante, porque se eu não estiver bem consigo mesmo, comigo mesmo, eu não vou realizar outras coisas e eu não vou ajudar outras pessoas. Então, você conseguiu, olha que interessante, você ligou, né? Autoestima, vendas e comunicação.
né? Criou ali uma tríade. Isso. Interessante. Em que momento você percebeu que a sua ideia poderia transformar-se num negócio de sucesso, como você vem tendo esse sucesso? Você comentou aqui pra gente no começo, né, que você começou com a beleza, aí você começou com corte, aí você viu na TV, e na TV você falou, é isso que eu quero, foi amor à primeira vista. Foi nesse momento que você sentiu que essa sua ideia seria algo revolucionário? Ou você teve só o primeiro amor e depois quando você começou a executar que você conseguiu se apoderar realmente mais dessa ideia e falou, realmente é isso? Foi no ato do dia a dia, né? No dia a dia, ali naquele trabalho onde eu passei 4 anos, que eu falei que era uma faculdade, ali eu aprendi a lidar com vários tipos de pessoas, ali eu aprendi a lidar com as ideias do CEO da empresa, porque ele, para mim, apesar das pressões que eu tinha dele, ele é um exemplo até hoje, muito grande, porque ele me sufocava de uma certa maneira, mas ele não sabia que naquela pressão que ele estava dando, ele estava despertando um gigante. E foi esse gigante que eu me tornei. Foi ali que eu falei, daqui eu saio um dia para ter o meu próprio negócio. Inclusive, lá nessa empresa, a maioria das pessoas que trabalhavam comigo falava assim, você é Alice. Você é muito Alice. Ria, Alice nos Países das Maravilhas. Eu repito isso hoje, não por sentir algo, mas isso me encorajou também. Porque para quem está nos assistindo, que às vezes também está passando por um processo como o meu, que eu passei, não foi fácil. Porque eu digo sempre, para a maioria das pessoas que estão comigo, vencer aqui em São Paulo não é fácil. Mas é um lugar de oportunidades. É um lugar onde você vence se você tiver coragem. Se você saber onde você quer chegar, você chega. Porque há 20 anos atrás, eu era apenas uma menininha que estava querendo o meu primeiro registro. Eu nem sonhava que eu poderia chegar aqui, desbravar e ser hoje uma empreendedora. Hoje eu já capacitei várias pessoas no meu espaço, né? Mas tudo isso começou ali, onde eu senti aquela pressão. E através daquela pressão despertou, eu falei, não, eu vou sair daqui porque mesmo. Mas não saí de lá diretamente. Eu passei todo aquele processo de pressão, de sofrimento, de choro. Um dia até fiz um propósito com Deus, eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu vou sair daqui com honra. Então eu fiz um propósito de todos os dias chegar naquele lugar, entrar no banheiro e orar. E todos os dias eu orava. 6 meses eu recebi uma ligação, que uma amiga que saiu, que inclusive eu ensinava para ela foi para outra empresa ganhando muito mais. Eu falei, mas Deus, por quê? Daí ela falou assim, meu chefe quer te contratar. Eu falei, fala para não me ligar, porque foram tantas pressões, foram tantas cobranças que eu fiquei uma pessoa muito arisca. Eu estava muito, sabe, qualquer coisinha eu já ia com autodefesa. Mas hoje eu vejo que tudo isso foi permissão de Deus para me tornar quem eu sou hoje. E hoje eu trato diferente as pessoas que chegam para participar da minha empresa, totalmente diferente, né? Então foi isso. Você foi criando uma casca, né? E isso é muito comum, sabe, Regiane? Eu vejo, principalmente nós que somos mulheres, que a gente tem essa questão, né, de desbravar, de querer o novo e tem sonhos. A gente passa por momentos, e que infelizmente isso, né, não deveria acontecer nas empresas, porque depressão é normal, mas às vezes o tratamento, e a gente vai criando cascas, realmente. Sim. Mas isso é bom, porque quando a gente cria isso, isso nos movimenta para frente. Porque o que eu falo, na dor é quando a gente vai dar mais passos para frente. Porque quando nós vemos que nós somos capazes, e isso nos encoraja sempre a buscar e subir de nível. Sim. E aí, com os erros que a gente viveu, isso também nos projeta para que a gente não repita isso nas nossas empresas. Sim. Então, isso é muito interessante, isso que você está falando. Porque a vida realmente é uma escola constante. O que eu vejo também é que as pessoas não podem estar culpando os seus resultados pelos outros. Porque ninguém é culpado pelos nossos resultados. Somos nós que trilhamos a nossa trajetória. E é muito interessante isso que você trouxe aqui para nós, isso. Quais foram os principais obstáculos que você enfrentou quando você começou o seu negócio e como você superou isso?
os maiores obstáculos foi a questão de ser uma mulher à frente do negócio, porque tem muito preconceito, né? Tem muitos desafios. Você sofreu muito preconceito? Sim, sempre tem, né? Tem preconceito de pessoas que estão próximas, pessoas que estão distantes, pessoas que falam, será que essa menininha vai conseguir? Mas cada palavra que vinha, eu usava aquilo ali para me fortalecer. Não foram dias fáceis, né? Agora, esse ano, dia 13 de maio, eu completei 9 anos de empreendedorismo sozinha. Mas não foi fácil chegar aqui. Só que esse é o pilar, é a força, é o foco, né? Mas as 3 principais coisas foram o desafio de enfrentar o preconceito por ser mulher em frente de um negócio que requer muita força, muita coragem. Então, coragem faz parte. Coragem. Fé, né? Fé e resiliência e a vontade. Mas a vontade de crescer é muito maior do que tudo isso. E o amor, porque assim, o que me sustentou, o maior foco, um dos 3, o principal foi o amor pelo que eu faço. Porque assim, tinha dias que eu ficava, sabe, não conseguia dormir. Principalmente no primeiro dia que eu inaugurei o espaço. Parecia que eu tinha tomado uma dose de adrenalina, porque assim, os prestadores de serviço sempre que vai organizar são homens. Então eles veem, você sozinha, tipo, mulher, como assim? Então eu tive que... Aí é onde foi que eu fiquei mais gigante, porque eu tinha que enfrentar, né? Aqueles homens, aqueles desafios que eram diários, né? Mas eu consegui. E você passou por esse processo. Você falou os sonhos, né? Ninguém acreditava. Eu sempre falo isso, porque os sonhos são nossos, nem todos vão embarcar nos nossos sonhos. Sim. É uma frase que eu uso há um bom tempo. E que é verdade, às vezes as pessoas até próximas, como você citou, e que você pensa que vai te acolher mais, e também as mais distantes. Mas, assim, você foi resiliente e manteve o foco. Sim. Quando você falou da inauguração, do seu espaço, e que, óbvio, que pessoas precisam de pessoas, a gente sempre vai trabalhar com pessoas, né? Independente, né? Homem, mulher, enfim. E aí você teve que se tornar um gigante para que a pessoa te reconhecesse, que conhecesse o seu lugar de fala, porque isso é importante, porque às vezes, e eu posso citar isso, eu que venho do mundo financeiro e que me sentei a muitas mesas, sendo a única mulher, eu também tive muita dificuldade com isso. Então eu precisava realmente estar ali um pouco a mais para que a pessoa me percebesse, né, como um indivíduo profissional ali, independente da categoria. Sim. E aí você fala que como empreendedora, quando você começou, você também sentiu isso. Você acha que isso ainda é comum nos dias de hoje? Diminuiu, camuflou um pouco, né? Mas é comum, sim. Ainda há esse preconceito, ainda há um olhar diferente por ser mulher, né? Quando você contrata uma prestação de serviço, principalmente quando vem os prestadores, tipo, eles te olham de uma forma diferente, né? Eu vejo hoje que eu tenho uma pessoa que está junto comigo, é totalmente diferente, os orçamentos são diferentes, entendeu? Então há um preconceito, não tem como, né, falar que não. Ainda meio que camuflado, mas ainda existe isso. Isso é interessante, gente. Nós falamos sobre isso, esse é o ano do empreendedorismo feminino, está na pauta da ODS, faz parte do ESG, mas infelizmente existe ainda isso. Nas empresas, ainda existe isso no mundo corporativo e também no empreendedorismo. E algo que nós precisamos demonstrar que não faz sentido, porque nós vivemos um do lado do outro, né? Um complemento, é um para ajudar o outro. E todo mundo é capaz. É exatamente isso. Fala um pouquinho sobre a sua experiência de criar o método 1D. E o que é o método 1D? Como você chegou a essa inovação e como ela está mudando a indústria de prótese capilar? Explica um pouquinho pra gente isso. O método 1D é um conjunto desses 14 anos, porque eu já estou na área da beleza há 14 anos com prótese, trabalhando só com prótese capilar há uns 13 anos.
E no decorrer dessa minha carreira, eu vejo muitos profissionais que, infelizmente, ainda deixam a desejar, ainda tem muitas necessidades de prestar o melhor serviço. Porque eu sempre trabalhei e trabalho, né, com o mais próximo possível da perfeição. Eu costumo falar para os meus alunos que eles precisam ser melhor, igual ou melhor do que eu não aceito que sejam menos. Então, eu juntei esse conjunto de tempo, de experiência em um dia, por isso que chama o método 1D, porque em um dia eu capacito o aluno, ele está frente a frente com o cliente, seguro com a técnica, seguro de como falar, seguro para o pós-venda, que é muito importante, que é uma das coisas que poucas pessoas fazem e que é muito importante, porque vender não é somente esse momento que está aqui, como nós estamos fazendo esse bate-papo, e sim o depois. Porque hoje, de repente você já veio com a intenção de comprar. Mas e depois se bateu arrependimento? Ou se depois você não souber lidar com aquilo que comprou? Então, o pós-venda é muito importante para isso. Então, esse método 1D, antes eu até fazia de 2 dias, 3 ou mais, mas eu dei uma enxugada e conseguir esmiuçar ao máximo, trazer com mais clareza para que os clientes possam fazer e atender o cliente da melhor forma e não só naquele momento, mas ter o cliente sempre com ele e fazer com que esse movimento, essa cartela de cliente cresça cada dia mais. E hoje eu estou com um novo projeto que é o Instituto J Perfect Hair, em primeira mão, estou passando para vocês. Gente, inédito, olha só, peguem essa dica. Vem coisa nova por aí. Vem coisa nova por aí. E o Instituto J Perfect Hair, a intenção é capacitar profissionais não só que já está na área da prótese capilar, mas sim aquelas pessoas que ainda não descobriu uma profissão ou que sempre sonhou em ser um profissional da área da beleza. Nesse instituto ele vai aprender não somente a lidar com prótese, mas ele vai aprender do zero. Nós estamos com um projeto de ensinar as pessoas a aprender do zero, mesmo que nunca pegou em uma tesoura, mas ela tem vontade, ela tem o sonho de... Porque cortar cabelo não é só fazer um corte, e sim, você mexe com a autoestima, você faz parte também, você é meio que um psicólogo daquele cliente que está ali. Quando você está atendendo com o seu cliente, e eu já ouvi de algumas pessoas, então, essa questão, né, de psicológico, você cita bastante, você conversa com seus pacientes, seus clientes, desculpa, você acaba dando dicas ali, em que esfera, assim, essa conversa pode estar fluindo? Porque é a experiência do cliente. Sim. E fala um pouquinho como que é isso no seu dia a dia. É muito bacana, porque às vezes eu atendo clientes que já faz 14 anos. Eu tenho clientes que têm 84 anos, que meio que já faz parte da família. E aí veio a pandemia, eu falei, jamais eu vou deixar de atender. Então eu me deslocava do meu espaço, da minha casa, e até a casa do cliente. Por quê? Porque não é só um atendimento, como eu volto a falar, de embelezamento. E sim algo que conecta, é algo que liga além, é o amor. É uma conexão de união, né, de irmandade. Então, isso, cada dia que passa, eu vejo que os clientes já me colocam como parte da família deles. Tem alguns que chegam e falam assim, poxa, não sei porquê, mas eu falo coisas para você que eu nunca falei para ninguém. Por isso que eu falo, é uma psicologia, né, é um psicólogo ali. E ele faz isso por quê? Porque ele se sente em casa. E uma das coisas que eu priorizo muito no meu espaço é a privacidade de cada cliente. O meu espaço é um lugar privativo, eu te convido para ir lá conhecer qualquer dia, né? Muito obrigada, com certeza irei. Sim, nós temos uma profissional também lá conosco agora, que ela é especialista em luzes e transformação, porque coloração também mexe muito, né? Então, eu sempre estou buscando trazer pessoas para agregar e trazer algo novo, algo diferente. Como também temos a terapia capilar, que é algo que mexe muito com a saúde emocional. Porque até a queda capilar, ela não vem simplesmente porque quebrou o cabelo, e sim algo interno. A queda capilar é por falta de vitaminas, é por traumas, que às vezes as pessoas sofrem um trauma emocional. Então começa a criar uma alopécia. Então hoje também eu trabalho com esse sistema de terapia capilar, que é para saúde capilar e emocional. Explica pra gente um pouquinho o que é isso, o que é alopécia, porque, né, tem muita gente que não conhece muito esse termo. Como funciona isso?
o que tem a ver com a terapia? Porque isso é interessante, nem todo mundo fala sobre isso. É verdade. Alopecia, existe vários tipos de alopecia. Eu vou descrever aqui alguns, né? Sim. O mais, que é mais visto que as pessoas, quem sofre com esse tipo de alopecia, ele sofre um certo preconceito também. É até bom abordar isso porque, às vezes, a pessoa vê uma pessoa sem nenhum fio de cabelo, sem cílios, ela fala, coitado, tá passando por quimioterapia. E não é. É uma alopecia que ela tem. Foi um trauma que ela sofreu, muitas das vezes criança, outras vezes adulto. E esse tipo de alopecia é um tipo de alopecia universal. Então a pessoa fica careca sem nada, como se estivesse fazendo quimioterapia, mas não é quimioterapia. Essa é a alopecia universal. Existe a alopecia emocional que começa com placas. E também estresse. Às vezes a pessoa sofreu um estresse muito grande. Eu tinha uma amiga que tinha uma filhinha de 12 anos. Ela sofreu um assalto. E a filha teve aquele choque. Depois de 3 semanas, começou a aparecer as placas na cabeça. Então, isso é alopecia. Mas a alopecia por emocional, quando ela está começando, ela tem tratamento. Então, se o paciente chega lá na clínica, eu sempre avalio com um aparelho que se chama dermatoscópio, que ele vai mostrar internamente como está esse bulbo. Mas sempre eu recomendo ele passar no dermatologista. Por que o dermatologista? O dermatologista ele vai pedir os exames de sangue, entre outros. Mas se na avaliação com o dermoscópio eu vejo que dá para iniciar o tratamento, eu inicio o tratamento. O tratamento inicial são com óleos essenciais, aplica massagem, depois tem outros aparelhos. E eu faço isso num período de 1 mês. Volto a avaliar com o dermoscópio, né? E após o resultado, a gente continua. Geralmente, a partir do 2º mês, os clientes já têm um bom resultado. Na questão de alopecia, que é parcial. A total, temos prótese capilar para isso. Que ela tanto serve para o cliente que tem alopecia universal, quanto que está passando por quimioterapia. Nós temos sempre uma solução. A alopecia universal, ela consegue recuperar ou não? Então, eu tenho uma cliente, alguns clientes, né, de alopecia universal, não, infelizmente não consegue. E existe na ciência alguma coisa que explique por que não recupera? Já fizeram vários testes, várias pesquisas, já usaram até células troncos para tentar amenizar. Eu tenho uma cliente que ela já tomou várias injeções na cabeça, mas infelizmente não volta. E às vezes até volta, mas com o passar do tempo volta a cair. E tem também a outra doença que as pessoas do emocional também, que arranca o cabelo. Ela arranca, então vai gerando alopecia, entendeu? Mas que com a terapia a gente consegue reverter esse quadro. E aí vai trabalhando a terapia capilar junto com a terapia com o psicólogo, né? E psicoterapia, e a pessoa vai voltando. Mas a universal, infelizmente, não tem volta. É comum isso em crianças? Qual é o maior índice hoje? São crianças, homens ou mulheres? Ou existe o mesmo tipo de régua? Mulheres ainda são... É que sofrem mais, principalmente mulher, o né? estresse, né? Os traumas emocionais, o guardar. Eu recomendo sempre, na maioria dos casos, sempre que eu estou em volta de amigos, eu fiz terapia, eu faço terapia, recomendo todo mundo fazer terapia. Porque ainda tem um mito também de que psicólogos são para loucos, e não existe isso. Se todos fizessem a terapia, se conhecessem melhor, o mundo seria diferente. E então evitaria, a terapia né? ajuda muito, assim, olha só que interessante, né? Ajuda em tudo, inclusive pro cabelo. Eu jamais imaginava, até a gente ter aquela nossa conversa que nós tivemos aí um tempo atrás, que a alopecia estava envolvido também com a questão emocional, inclusive em crianças. Eu nunca imaginei que crianças passavam por isso. São os traumas, né? Geralmente as crianças que ela tem um lar que tem muita violência, pais agressivos, pais que brigam muito, pais alcoólatras. Então a criança ela não tem como falar, ela não tem como se expressar. E o corpo ele vai responder de alguma forma, e geralmente é na cabeça. Outras têm a psoríase, que também vem do emocional. Psoríase eu conheço, né? Um pouco da história. São vários fatos, né? Muito interessante. Olha quanta coisa você descobriu, né, daquela menininha, né? Tratando, né, de cabelo. Né? E isso é um dos seus diferenciais.
esse seu cuidado, essa questão realmente de fazer a diferença. Sim. E hoje você atende na sua clínica homens, mulheres e crianças, como a gente conversou, você atende qual a maioria? Mulheres mesmo? Homens. Homens? 90% é homem. 90% é homem? Me Acho que conta, eles por gostam quê? de mim. Mas assim, 90% tem esse problema Não, de não. prótese capilar ou atende em geral? Esse 90% dos homens, eles sofrem com uma calvície androgenética, que é a calvície popular, a calvície hereditária, né? Que é aquela coroa. Hoje também os homens estão muito vaidosos. Tem as entradas, né? E eles não querem ficar com entradas. E outros que estão começando, quando eu comecei a conhecer o mundo da terapia capilar, eu descobri que o homem começa a ficar calvo a partir dos 14 anos. Quando ele vai mudar da fase de adolescência. Explica como funciona isso, gente. Quando ele muda da fase da adolescência para o adulto. Então ali há uma troca de hormônios. E aí é onde começa. E muitas das vezes as mães. É imperceptível. Entendeu? Mas eu já tive casos de clientes que teve essa calvície com 18 anos de idade. Ficou sem nada aqui em cima. Por quê? Porque ela não começou com 18. Ela começou lá atrás. E não tinha tido a percepção. E aí conseguiu recuperar ou não? Então, ele optou para usar prótese, mas dá para recuperar. Se descobre assim, até os 18, dá para recuperar. Porque o homem, os cabelos dele caem até os 40. Depois dos 40 não cai mais. Então, o tempo, para quem hoje o implante capilar também está muito em alta, que eu recomendo. Eu não sou daquela que segura, quero todo mundo coloque prótese, não. Se a pessoa tem uma região doadora, inclusive, eu indico alguns profissionais que eu conheço, que eu acompanho o trabalho, já conversei, eu recomendo. E sempre a maioria é recomendado fazer a partir dos 40 anos. Porque não vai correr o risco de cair mais. Então, o implante capilar funciona bastante. Funciona. Mas para quem tem área doadora, se não tiver, não. Aí tem que ser prótese capilar. Que área doadora? Me explica. Então, a área doadora, Vivi, é essa região aqui das têmporas, a nuca. Porque tem pessoas que isso daqui é bem liso. E aqui ele tem bem fininho. Fica tipo uma coroinha, isso, que é assim. E a densidade daqui, dessa região que ele tem, é muito pouca. É fina. E aqui já baixou muito, então não tem... Isso é a área doadora. Ele não tem condições de fazer o implante. E é a única forma de fazer implante. Agora uma pergunta. Eu já li algumas coisas sobre. Tem gente, eu já li algumas coisas no jornal, não sei se é mito ou não, já há um tempo atrás, também nunca me aprofundei no assunto. Já vi que tem gente que usa de elefante, pelos de elefante. Isso é verídico ou é mito? De elefante é mito. De porco, sim, mas um porco que é criado em cativeiro, que eles Como assim? Me conta. Que área do porco? Isso foi um profissional que eu sou. Eu gosto sempre de estar me atualizando, né? E eu fui fazer um curso de prótese capilar lá em Minas Gerais, e segundo esse professor, ele falou que tem uns porcos que criam em cativeiro, que usa para colocar tanto mega hair quanto prótese, mas implante não. Implante só da mesma pessoa. O implante, então, ele só funciona do próprio corpo? Do próprio corpo, que pode se usar da barba, do peito, agora estão usando. Antes era só essa região. Então pode-se usar de outras partes que tenha mais volumetria de pelo? Sim. Por exemplo, o peitoral. Sim, o peitoral e a barba. Interessante. Sim. E aí e aí como que eles fazem? Eles pegam uma parte e faz o implante? Porque como que funciona? Hoje o implante evoluiu muito. Tem o full lace, eles tiram com uma pince, um tubinho, como se fosse um tubinho de caneta, ele tira e implanta naquela região. Primeiro faz o desenho e implanta naquela região. Por isso que tem que ter uma área doadora muito boa. Porque senão vai descobrir um santo para cobrir outro. Aí não vai funcionar. Né? É interessante, muito interessante. Pode explicar para os nossos ouvintes que estão aqui nos assistindo o que é exatamente o método 1D e como ele funciona? Como é que ele funciona? Você explicou para a gente como que ele como você criou, mas assim, no método, o que exatamente você explica, o que você passa, assim, para as pessoas que são interessadas, onde elas acham você para poder
comprar esse método? O método 1D é o passo a passo. O primeiro atendimento, que é a avaliação, que é a venda, né? O primeiro atendimento. O primeiro atendimento geralmente é ao telefone. Como você ter uma recepcionista ali que vai passar as informações corretas para o teu cliente, né? Depois passar o atendimento presencial e vem as técnicas, o passo a passo, como fazer o molde do cliente, como identificar a área doadora, não avançar, porque tem pessoas que não têm o método 1D, eles acabam adaptando a prótese à cabeça e não a cabeça do cliente à prótese, porque a prótese ela vem com a base universal. Então tem clientes que têm um mini calvície, tem outros que têm média, tem outros que têm grande. Então no método 1D eu vou ensinar eles a identificar a qual prótese, qual tamanho, como fazer a adaptação da prótese para esse cliente. E também ensinar quando ele vai indicar uma prótese para o cliente e quando não, porque nem sempre o cliente precisa de prótese. Então, o método 1D, ele vai ensinar o profissional a ser um profissional humanista, um profissional que vai fazer o que tem que ser feito por amor à profissão e querer ir além, não somente aquele momento do dinheiro. E após todo esse processo, o acompanhamento do cliente, porque é início, meio e fim. Quanto tempo acompanha o cliente, em média? Sempre que ele estiver com você, porque o cliente volta recorrente, ele vem fazer manutenção. Então, esse método 1D, eu fixo muito na cabeça de cada aluno que ele tem que sempre atender o cliente dele como se fosse a primeira vez. Nunca só, hoje ele veio fazer avaliação, vou tratar ele muito. E depois ele vem fazer manutenção de qualquer jeito. Não, sempre é como se fosse a primeira vez. Como tem aquele filme, né? Como se fosse a primeira vez, sempre. Todos os dias você tem que fazer o seu melhor. Por isso que eu falo, tem que ser melhor, igual ou melhor do que eu. Essa é, né? Interessante. Muito bom. Agora, mudando um pouquinho de assunto, todo esse processo, hoje na sua clínica, vocês são quantos profissionais? Hoje eu estou em 2, mas estou com esse projeto novo, que é inovador. Inovador para trazer mais, porque a intenção é expansão. Eu já montei algumas filiais, mas veio a pandemia. E aí na pandemia você teve que segurar um pouco a expansão. Mas o meu desejo, o meu coração sempre age por mais, sempre mais. E agora, com o passar do tempo também, eu investi mais na minha profissão, investi mais no lado de ter mentores para me ensinar como empreender, porque eu fui em uma mentoria recentemente que o professor falou e é verdade, nós não temos ferramentas para ser empresário. Ser empresário no Brasil é um desafio. É um desafio todos os dias. Todos os dias, porque você entra com o seu amor e o seu trabalho, mas existem métodos. E para isso você precisa de mentores. Então, hoje também abriu essa... Minha mente está bem aberta. Então, quem entrar hoje no Instituto Perfect Hair, inclusive, se você estiver interessado e gostou do que eu falei, entra no nosso site, que lá tem um link para você se inscrever no nosso método 1D. E logo em breve terá também para o nosso Instituto. Que no Instituto eu vou passar tudo isso, porque o que eu vou aprendendo não é só para ficar dentro, eu quero expandir. Então o você meu multiplica. desejo é multiplicar. O prosperar para mim é isso. Não é somente receber, e sim dar. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Então, porque quanto mais você partilha, isso é uma coisa interessante que você disse. Existem algumas pessoas que têm medo de compartilhar, de ensinar. Mas quando você ensina, o maior beneficiado é você mesmo. Porque você mais aprende. E isso é muito interessante, essa arte de ensinar. Inclusive na mentoria eu vi justamente isso. Você só sabe que sabe quando você passa para outras pessoas. Porque se dá para você, não faz sentido. Conhecimento solo em vão. Né? Em vão. Né? Interessante. Quais foram algumas das estratégias de crescimento mais eficazes que você implementou no seu negócio? No seu ponto de vista? O marketing digital. O marketing digital. Conta pra gente como que você implantou isso e o porquê você acha. Porque assim, em 2019, quando eu abri a empresa, o Instagram praticamente estava entrando, né? O Instagram não tinha muito seguidores, não tinha
essa busca que tem hoje, né? Então, o forte era o Facebook. E eu sempre fui, assim, um faz tudo na empresa. Por isso que eu falei, hoje é muito importante ter mentor e hoje está mais fácil eu crescer, pelo fato do que eu estou recebendo. Porque quando a gente começa, a gente faz tudo, né? A gente é faxineiro, a gente produz, é bombeiro, é tudo. Essa é a vida real do empreendedorismo no Brasil, gente. Né? Você que está nos assistindo também começou assim. Todo mundo passa por isso. Sim. Então, no início eu fazia de tudo um pouco, mas a minha mente, ela é uma máquina. Então, eu ficava sempre antenada em tudo. E eu tinha um rapaz que ele estava se formando na parte de comunicação. Ele fazia vários vídeos, eu ficava tensa, não sei o quê, e sempre impulsionando no Facebook. E ali eu via que vinha vários clientes. E às vezes até usava estratégicas que eu nem sabia, que era de escassez. Eu não sabia. E foi passando o tempo, eu usei todos os meios de comunicação. Eu investi em jornais, eu investia em televisão, eu investia. E a coisa andava. Depois de um certo tempo eu dei uma parada. E em 2021, depois da pandemia, o marketing digital deu um boom, né? Porque foi o momento que aflorou, né? Isso, porque todo mundo ficou preso dentro de casa, precisava vender, a economia precisava girar. E as pessoas precisavam pagar a conta. Foi isso que despertou realmente, né, no mundo e nos brasileiros, né, que ali era um canal de vendas. Porque até então as pessoas tinham medo. Existiam pessoas que não tinham coragem nem de comprar nada, né? Mercado Livre, essas coisas, com aquele medo. E foi aí que dissipou várias coisas. Sim. Então aí eu fui usando e depois, como todos os processos da minha vida, eu conheci um estrategista de marketing. Foi aí aonde que virou a chave. Porque eu fazia curso, eu falei, mas eu preciso, cada um no seu, né? Como corpo, cada parte do corpo tem uma função. Eu falei, agora eu preciso delegar. E quando eu conheci esse estrategista de marketing, aí eu entendi e aí a coisa está começando a andar, está começando a crescer. É justamente por achar essa virada de chave que os projetos estão começando a andar. Então é muito importante. É muito importante ter estratégia. Assim, o marketing digital, como você falou, foi uma das ferramentas de crescimento mais eficaz. Quando você conheceu esse estrategista e teve essa virada de chave, o que você sentiu? Como que me conta assim, né, no detalhezinho, como foi essa virada de chave para você? A apresentação dele, porque assim, como eu já tinha passado por vários e eu mesmo fazia, e ele chegou e explicou, é assim, sabe, nós vamos fazer isso, temos um funil, a clareza dele, a transparência, porque é o que eu sempre falo, você trabalhar com muita transparência, com a verdade, é tudo. E eu já tinha gastado dinheiro com muitas pessoas, e eu já, tipo, chega uma hora que você fala, e não via resultado. E não via resultado, eu falei, será? Mas eu vou investir, eu vou acreditar, eu vou dar um... E comecei, e aí ele começou a me trazer os dados certos. O que ele prometeu está aqui. O processo foi esse e aqui está. E aí eu falei, realmente é isso. Foi aonde que está começando a virar, está começando a abrir novos projetos, e eu creio que a tendência é só ir, é só voar. Né? Com certeza, né? Com estratégia, processo bem implantado, gente, porque processo é tudo, né? E estratégia, então assim, é um conjunto, processo, estratégia, pessoas, não tem como não dar certo, né? E ser incessantemente obstinado pelo resultado, é o que eu falo, né? Eu sou obstinada por resultados, então não tem como não dar certo para um obstinado. Não. Porque o obstinado, ele tem foco e ele não procrastina, porque o problema de não dar certo é a procrastinação e o medo, né? Então, uma das coisas que não pode existir para um empresário hoje no Brasil é medo e procrastinação. Porque se ele tiver foco, determinação, ele chega. O medo nos paralisa? Sempre. Mas a gente sempre vai ter medo, mesmo quando a gente tem foco. Mas você tem que ter um medo que te impulsiona, não um medo controlável, que ele esteja na sua linha do controle. Ele é um ingrediente, ele tem que ser um ingrediente, mas para te levantar. Então, o medo é um ingrediente. Boa colocação. Né? Ele tem que te impulsionar, ele não pode te puxar para trás, isso não, né? Muito bom, muito bom. Agora vamos falar um pouquinho aqui da sua vida pessoal. Como a Regiane hoje equilibra a vida pessoal com a vida de empreendedora? E
uma empreendedora de sucesso? Hoje, a minha base de equilíbrio é saber aonde eu estou, porque antes eu estava meio que só indo, sem muito, né? No pessoal, no profissional não. E hoje eu estou em um lugar que é minha base, né? Que é a igreja onde que eu frequento. Lá eu consegui participar de cursos de mentorias de gestões emocionais, que isso tipo, sabe, houve um desbloqueio na minha mente e aonde eu pude entender que primeiramente eu tenho que cuidar de mim, porque se eu não controlar tudo dentro de mim, como que eu vou ajudar o meu próximo? Então você aprendeu nesse grupo, né, que você frequenta na igreja, com mentores, a sua gestão emocional, aonde te ajudou a ter esse equilíbrio, porque primeiro cuidar de você, para depois cuidar do próximo e do negócio. Prioridade sempre sou eu. E através disso, eu consegui abrir a minha visão para várias áreas que estavam bem adormecidas, sabe? A área de poder ter um lazer com melhor qualidade, viajar, como eu sempre amei. Aí depois que eu comecei a focar empresa em empresa, esquecer um pouco do pessoal, porque acaba misturando. Às vezes a gente começa no negócio e você fica muito preso, esquece do pessoal. E você quer tanto que isso dê certo, que você acaba se punindo, podemos dizer assim, ou achando que você ainda não é merecedor, porque você ainda não atingiu o que você queria. Faz sentido isso que eu tô falando? Muito sentido. E aí, com esse autocuidado, você percebeu que para o seu negócio também alavancar, é importante também que você cuidasse de você, porque você é o seu negócio. Sim. Você é a sua marca. Se você não estiver bem, que é a base, a estrutura não vai funcionar. Não vai. A base tem que estar forte, tem que estar segura. E aí o resto vai, né? Então, hoje eu me sinto uma pessoa realizada, graças a Deus. Tanto espiritualmente, sentimentalmente. Desbloqueou a área sentimental, que eu já vi um tempo, né? Sozinha. E apareceu uma pessoa especial, hoje eu estou muito feliz, né? Então você vinha nesse mundo todo, agora conta um pouquinho pra gente. Você vinha nesse mundo todo aí que você vivia de empreendedorismo na busca de escalonar e ter alguma coisa sua, passando aí, né, de empregada, empreendedora, e você trilhou esse caminho sozinha. Sozinha. E aí você tinha um bloqueio que você não se permitia viver a sua parte sentimental. Porque eu tive como que diz, uma decepção. Então, a partir dali, eu ainda não era empreendedora. Quando eu tive aquela decepção, eu falei, vou focar no meu. Primeiro aqui, depois. Mas você deixou isso pro segundo plano. Segundo plano. Tipo assim, tá bom do jeito que está. Mas, na verdade, a gente camufla. Porque esse não é o plano de Deus. E isso faz parte. Para você ser completa, faz parte de você ter outro. Porque se você está fraco, o outro te levanta. E é melhor dois do que um, né? A força é melhor, né? Sim. Então, hoje eu consigo respirar melhor. Depois de todo esse processo que eu passei, como eu falei, a mentoria que eu tive, a gestão emocional é muito importante para te dar base para você deslanchar. Eu acho que o principal foco é esse. É a gestão emocional e você ter uma crença. Você tem que ter uma fé, você tem que ter a base, você tem que ter conexão com o Pai. Sem essa conexão, eu acho que é impossível qualquer coisa acontecer, né? Sim. Aí uma pergunta, quais foram suas maiores inspirações ou mentores ao longo de sua carreira do empreendedorismo? Minha mãe, a primeira minha mãe. Então, podemos dizer que sua mãe foi sua grande mentora e inspiração? Sim, porque ela é um exemplo, ela é um exemplo para tudo. Porque uma pessoa que ficou sem os pais muito cedo, foi criada pelos irmãos, sofreu muito. Depois teve um casamento que não foi um casamento, tipo, meio que arranjado. Teve 6 filhas. Ela criou praticamente sozinha, meu pai era alcoólatra. E ela deu conta de todas. Ela ensinou a todas, ela formou todas para a vida, né? E ela preparou, instruiu e enviou.
E ela não enviou porque ela era uma mãe, porque eu não tenho amor pelos meus filhos, eu vou largar assim, como muitos vêem, né? Tipo, às vezes a pessoa dá pra qualquer um, não. Ela nos ensinou a base, depois falou, vai aqui, depois vai. E hoje ela tá lá só com o meu padrasto, mas ela é feliz. E nós somos muito felizes. Eu mesma sou muito grata. Eu acho que se não fosse ela, a preparação inicial que ela fez comigo, eu particularmente onde eu estou, eu não estaria aqui. E como é isso que você fala? Ela preparou, olha que isso é bem forte. Ela preparou, instruiu e enviou. É assim, preparou, eu entendi que ela te deu a base, te instruiu. E como foi isso? Enviou. Conta pra gente, para as pessoas entenderem como que é isso. Enviar por quê? Porque uma mãe sempre quer os filhos colados. Imagina ela lá na Bahia, vendo uma filha do outro lado do mundo, São Paulo. Com 18 anos, quando eu saí com 17 para Salvador. Fiquei 3 anos. Eu falo que ali foi uma preparação. O primeiro passo que ela me empurrou, ali preparou. Depois para São Paulo. Porque ela sabia que em São Paulo a gente tinha muito mais oportunidades. Entendeu? Mas antes, com aquela base, com aquelas instruções, aquele vai lá. Quando ela falava assim, porque a gente morava no interior pequeno, povoadinho, e tinha cidade grande. Pega o ônibus e vai lá e faz isso e isso. Isso é uma preparação. E depois vai, enviou, entendeu? E isso que criou essa... Ela não criou uma bolha. Ela te colocou no mundo, te projetou para você ir. Voar, Tipo, vai, você está com a... Eu já te coloquei a capa. Pode ir que você vai superar todas as barreiras que vier, né? É forte isso quando você fala. Eu já te coloquei a capa. E é isso que me sustenta hoje. Talvez se eu não tivesse essa capa, essa proteção, Ela te deu a base. E isso te deu forças para que você até fosse. hoje, porque hoje, para mim, minha mãe é o maior exemplo. O que você diria para as mães de hoje? Seja uma mãe que não segura os seus filhos. Seja uma mãe que instrua seus filhos, que prepare ele para o mundo, porque o mundo não é fácil. E você não vai ser eterna. Então, por isso que é importante enviar. Enviar e deixar claro para eles que eles podem contar. Se precisar voltar, vai ter você com os braços abertos para recebê-los. Essa é a minha mensagem. Muito bom, muito bom. E como você vê o futuro do mercado de próteses capilares e como você planeja continuar a inovar e crescer no seu negócio? O mundo de prótese capilar eu vejo muito grande. Eu creio e acredito, eu tenho uma visão de que ainda vai crescer muito. Por quê? Porque, assim, a calvície é algo que é hereditário. O estresse emocional cada dia está aumentando. Porque as pessoas... Há uma brecha para o tratar. Há uma brecha que hoje, graças a Deus, nós temos muito mais clareza do que é terapia, do que é um psicanalista, um psiquiatra. Mas, infelizmente, as pessoas ainda são muito fechadas. Então, isso gera pessoas doentes. E essas pessoas doentes, não só fisicamente, mas emocionalmente, a primeira parte que se afeta é o cabelo. Então, a calvície nunca vai parar. E se ela não tem a região do odor, como eu falei, a prótese vai estar ali. Porque a prótese, além de ser para substituir uma falta de cabelo, a prótese também pode ser usada em um cliente que tem um cabelo que ele não gosta. Ele não está feliz com o cabelo, ele pode usar a prótese como acessório de beleza. Como acessório de que ele quer usar um dia e depois tirar. É como um mega hair, ou uma aplique que a pessoa usa para uma festa e depois tira. Então a prótese ela tem N utilidades. É que as pessoas ainda não descobriram. Inclusive a prótese ela foi descoberta no cinema. Antigamente usava as próteses no cinema. Me conta um pouquinho as pessoas... para mim, para o público aqui, para aquela câmera. Como foi descoberto isso? Então, anos atrás, o pessoal ia fazer os personagens e precisava fazer um figurino diferente. E aí começaram a usar as perucas, só que as perucas ficavam aquela coisa grosseira, né? Aí foram evoluindo, até que chegou a prótese, que é a prótese capilar, é imperceptível. A pessoa olha, não consegue ver, e é leve. Então, e não corria o risco de soltar. De repente, a pessoa vai fazer uma ação, uma cena que vai fazer movimento com a cabeça, se fosse um peruca ia cair. Então a prótese ela fica bem fixa no couro cabeludo. Então é algo muito inovador, é algo muito lindo, é algo que
realmente E do que é feita a prótese? a prótese ela é feita tanto de micropele, que é um silicone, que dá transparência, como também tem um lace, que é uma telinha, como se fosse um véu de noiva, bem fininho. E aí, no espaço, sempre a gente tem vários, porque nós não podemos deixar nenhum cliente sem um atendimento. E todos merecem ter o que ele vai buscar, né? Então eu trabalho sempre, falo sempre, hoje nós classificamos nossas próteses como nível 3. Por que nível 3? Porque a nível 3, ela tanto faz com que o cliente tenha um resultado imediato, quanto ela ajuda aquele cliente, que nem os adolescentes, ou o homem que está mudando da fase de adolescente para adulto, que está começando a cair o cabelo, ou alguém que ainda tem cabelo para fazer o tratamento, ela dá essa possibilidade, porque ela não esquenta a raiz. Então, ela dá a possibilidade dele fazer o tratamento usando a prótese. Então, tem coisas maravilhosas. Então, é um mercado promissor no seu ponto de vista. E você acha que vai crescer mais isso? Sim. Vai, a China, né? deve estar vindo para cá. Sim, vai crescer bastante. Que conselho você daria para as mulheres que estão começando a ser empreendedoras na sua jornada e que possam estar enfrentando desafios semelhantes ao que você enfrentou no início? Hoje está bem mais fácil. Hoje tem muitos mentores. O meu conselho principal é buscar um mentor. Buscar um mentor e sentar em rodas de pessoas que já têm algo além dela. Porque quando eu comecei, eu não tive essa oportunidade de sentar, ouvir. Hoje também você tem uma arma aqui. Na palma da tua mão você pode pegar qualquer vídeo, você pode estudar de casa mesmo. Então, o que eu aconselho qualquer pessoa que está começando, ter foco, dedicação e estudar. Estudar e ter alguém, focar em uma pessoa, focar naquilo que ela quer ser e sem medo de que não vai dar certo, porque vai dar certo. Se tiver determinação, vai dar certo. Já deu certo. Né? Então, um conselho importante é os mentores e sentarem realmente em encontros, em rodas de pessoas que já passaram por isso, porque o exemplo ajuda, né? E a vencer esses obstáculos. Uma outra coisa, Regiane, importante, como que você vê esse crescimento de mulheres empreendedoras? Que você viu que o movimento está muito forte, tem crescido, né, em relação até o que você falou, que no começo você era mulher, ainda tem o preconceito, tudo, hoje menos. Como que você vê isso? Você analisa esse crescimento? Hoje eu tenho uma visão, eu acho muito bom, maravilhoso. Isso até me fortalece como empreendedora, como uma mulher empreendedora, isso me fortalece, dá ânimo. E eu vejo que cada dia mais nós estamos vencendo, nós vamos ir muito além, porque a mulher tem muito mais força do que ela imagina. É porque o sistema quer nos retrair, mas quando tem uma mulher que desbrava, que vai à frente, que ela chega àquele nível que ela fala, é aqui que eu queria chegar, isso traz alegria para qualquer mulher, né? Eu acho muito lindo. Eu assisti agora um testemunho, um depoimento de uma mulher negra que morava num lugar que não tinha cama, não tinha talher, não tinha nada. E só de ouvir o barulho do talher, ela subiu no muro e falou, eu quero ter colher para me comer. Ela conseguiu. Depois ela descobriu na escola que as pessoas usavam mesa. Então tudo isso é o querer. Você desperta, eu quero e aquilo, falei, poxa, que lindo. Porque a maioria tem histórias semelhantes com a tua. E cada dia mais você vendo as histórias e vendo onde ela já está, te impulsiona a ir muito além, né? Então, a palavra em ver uma mulher empreendedora à frente, é alegria. É alegria. Você acredita, né, que hoje, com toda essa expansão, a mulher empreendedora à frente, ela impulsiona outras mulheres. Então, uma vai puxando a outra. De fato, isso é algo muito forte e está em crescente, né? Somente no nosso país, em São Paulo, existem vários grupos de mulheres para que realmente se fomente isso, porque juntas
Isso é uma coisa importante, ter essa consciência que juntas podemos fazer melhores. Porque também existe um grupo, infelizmente ainda, de algumas que não querem dar acesso a outra ou que ainda não acreditam na força de uma mulher empreendedora ou de um conjunto de mulheres que dão vários passos. Seja empreendedora, porque toda mulher é empreendedora. Mesmo, gente, as que ficam em casa, porque ela está empreendendo no seu lar. E esse é um papel fundamental também. Então, empreendedor não é só a mulher que tem uma empresa. Sua primeira empresa está dentro da sua casa. Então, essa consciência é importante. Muito. Porque ela gerencia um lar, gerencia os filhos, gerencia o marido, não é para qualquer às vezes é até mais difícil do que uma empresa, porque uma empresa ela vai delegar, ali é ela para fazer todo o processo, né? Numa empresa você tem um RH, você tem um recepcionista, mas em casa não, é só ela. Ela é tudo. Ela é tudo. Eu digo que mãe, né? Que mulher, ela é mãe, ela é enfermeira, ela é médica, né? Ela é professora, ela é tudo. E no lar, principalmente, ela é um dos pilares ali, somente quando ela está empreendendo em casa, na educação dos filhos, no apoio ao marido que sai para trabalhar, no cuidado da casa, no cuidado das finanças, enfim, ela está empreendendo em várias áreas. Em várias áreas, verdade. Olha, uma pergunta, né? A gente está aqui para conversar, para caminhar também. Daqui a pouquinho a gente está chegando aqui no final. Eu vou te fazer algumas perguntas e aí bem rápidas aí para você responder. Hoje, se você tivesse que falar algo para que todo mundo te visse, todos os outdoors, toda a televisão, todo o celular passasse, qual o conselho que você daria para o mundo? Tenha mais amor pelo seu próximo. O amor, ele quebra todas as barreiras. O amor te leva a lugares que você jamais imaginou. Só com amor esse mundo pode ser transformado. Então, o amor é a base da transformação. Por amor, ele deu a vida por nós, né? Então, o amor é tudo. É o que nos move. É o que nos move. Perfeito. E assim, uma outra pergunta que eu te faria. Qual o conselho que você não daria para ninguém hoje? Tirar as desculpas e as mentiras. Esse é o conselho. Se você, primeiramente, não mentir para si mesmo, né? E não arrumar desculpa para justificar aquilo que você pode, porque você tudo pode. Basta você querer. Eu tenho uma frase que eu gosto bastante: não culpe ninguém pelo não seu resultado. O único culpado é você mesmo. Acho que também de encontro com o que você falou. Né? E, Jane, se as pessoas quiserem conhecer o teu instituto, onde elas te acham? Fala as suas redes aqui, onde as pessoas te acham, te buscam. Fala aqui, ó, para aquela câmera lá. Através do nosso site, né, www.djperfecthair.com.br, o nosso Instagram é Regiane Souza SP, Facebook está conectado e através do WhatsApp 11 986 66 6819. Dá um olá que eu vou te atender com o maior prazer. Então, você que conhece alguém que precisa de prótese capilar, ou você mesmo que precisa, ou mesmo que queira conhecer, essas são as redes da Regiane, onde você pode encontrar e entender um pouquinho mais do assunto, inclusive o método que ela aplica. Nós estamos caminhando aqui para o final. Eu te agradeço muito por esse bate-papo, pela sua predisposição de dividir um pouquinho do seu conhecimento, da sua trajetória conosco. E a pergunta final que eu vou te fazer é: daqui um ano, a gente vai ter um novo bate-papo. O que você vai dizer para a Regiane daqui de um ano? Você venceu. Você conseguiu conquistar aquilo que você falou. Muito bom. Daqui um ano a gente vai ouvir a Regiane. O Instituto andando. Então, muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui. E volte sempre. Gente, nos acompanhe aqui. Curta o nosso vídeo.
curtam o nosso canal, divulguem. Nós esperamos vocês. Compartilhem. Isso aí. Muito obrigada, Vivian. Obrigada por tudo. Principalmente por essa simpatia. Obrigada.